Olá pessoal, nossa conversa hoje sobre a Lei Aldir Blanc, eu quero partir de outro ponto, eu quero falar do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, ele foi criado em 2003 e ele estabelece a institucionalização da cultura. O que é isso? É um grande pacto federativo entre União, Estados e municípios, de modo que a cultura paute a agenda das políticas públicas e a gente aprofunde e qualifique o debate no setor. Ele, apesar de ser criado em 2013, ele não foi implementado no país todo. Ele começou os processos, alguns municípios começaram a atender as questões completamente, mas a grande maioria não atendeu e a União abandonou isso em alguns momentos, principalmente nos últimos anos. O que motivou então a criação do plano do Sistema Nacional de Cultura, foi motivado a partir de diversos problemas facilmente constatáveis e ainda hoje em diversos municípios no Brasil. Vou citar alguns, tá? Descontinuidade e instabilidade das políticas públicas. As políticas públicas diversas vezes, em vez de ser políticas de Estado, se estabeleciam como políticas de governo. Então isso gerava uma instabilidade que a cada eleição, cada nova gestão, as políticas públicas eram abandonadas. Clientelismo e eventos. A famosa política de balcão, em que eu chego por conhecer alguém do executivo, por conhecer alguém que esteja na cadeira do secretário, vou lá e negocio as coisas e a gestão se prioriza, se solidifica a partir de eventos, somente eventos e não de políticas públicas mais sistematizadas. Concentração de decisão. A concentração de decisão ainda ocorre em diversos municípios em que tem o chamado conselho dos notáveis, né? Em que tu tem uma parcela, um grupo de pessoas que são tidas como intelectuais e que têm muitas vezes real conhecimento sobre as pastas, mas elas não são representativas. Então tu elitiza o debate. Então é um problema e as decisões acabam não amparando a população como um todo e o diálogo não é horizontal. Desarticulação entre os entes federados, né, que é essa questão de que a União faz uma coisa, o Estado faz outra e os municípios fazem outras. Então, essa falta de diálogo entre os entes é um problema que afeta de forma muito fortemente a cultura. Escassez de recursos, isso parece uma realidade constante na cultura, então uma forma, o Sistema Nacional de Cultura, ele vem na intenção de sanar esse problema também. A ausência de informações sistemáticas, os famosos indicadores culturais. Os indicadores culturais são, na verdade, um grande censo da cultura, deveriam ser um grande censo da cultura, e muitas vezes são abandonados tanto pelas políticas públicas quanto pelas próprias reivindicações da classe cultural, porque eles não trazem um ganho imediato, uma ação imediata. Na verdade, os indicadores culturais, eles não dizem nada em específico, mas eles são a ferramenta para uma gestão eficiente para conseguir sair do empirismo e partir para dados concretos. Fragilidade dos planejamentos, né? A gestão muitas vezes acaba sendo frágil por não estabelecer esse diálogo e por simplesmente ter uma postura colonizadora, né? A nova gestão chega e simplesmente ignora o diálogo com a classe artística, ou ignora agentes culturais, ou ignora o que foi feito na cidade. Enfim, é uma situação então que tem uma fragilidade no planejamento e que é concentrado numa gestão e não em política de Estado. Legislação frágil e inadequada. Muitas vezes a legislação ampara e é uma legislação às vezes para inglês ver, como é criado um dia determinado para um artista, para uma classe, para um setor. Só como esse exemplo hipotético, é importante esse dia como aspecto simbólico, mas é importante também que ocorra outras políticas
que amparem essa classe, esse artista que está recebendo essa homenagem nesse dia, como forma de não ser um dia vazio, não seja só um dia que seja um nome num decreto para algum setor. E muitas vezes as políticas públicas, principalmente na periferia, interior, ou onde o debate ainda é muito superficial, se concentram somente em simbolismos e que não se efetivam em políticas públicas capilares, que realmente atendem a população que está na frente da cultura. O Sistema Nacional de Cultura, ele parte de 3 princípios. O pleno exercício de direitos, a gestão compartilhada, ou seja, o pacto federativo, e a participação da sociedade. A participação da sociedade se dá principalmente através de conselhos ou fórum. E daí nós temos o tripé, que é o famoso CPF da cultura. CPF, C de conselhos, P de planos e F de fundo. Os conselhos, então, são a representação da sociedade em diálogo com o executivo. Os planos de cultura são essa proposta de planejamento que deveria pautar a agenda do executivo, e o fundo é essa, digamos, conta em que a verba da cultura deve entrar e ser repassada através de editais, através de chamados, através dos mais diversos processos democráticos e republicanos. Então, por que eu falei de sistema de cultura, né? Por que eu falei dessas questões? Porque a Lei Aldir Blanc, ela vem agora e o valor dela é mais ou menos o valor de 2 anos de captação da Lei Rouanet. São 3 bilhões de reais. É muito dinheiro que vem no momento para amparar uma população, inclusive uma população que nunca teve acesso a editais, nunca teve acesso a um diálogo. Então é uma lei que vem com uma forma muito forte, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista dialógico. E a Lei Aldir Blanc, ela dialoga então diretamente com o Sistema Nacional de Cultura, porque ela está cumprindo as vezes de um Sistema Nacional de Cultura que curiosamente está sendo implantado por uma lei sem ter uma centralidade de um Ministério da Cultura na gestão disso. Isso é muito curioso. Mas, tal como foi imaginado o Sistema Nacional de Cultura, o diálogo é horizontal. Então, nesse momento, é fundamental que os municípios, estados, todos os entes federados cumpram o seu papel de responsabilidade nesse diálogo, porque essas questões abordadas pela lei, como o cadastro, o mapeamento, o atendimento aos espaços que vai acontecer a partir disso, vem traçar um panorama bastante consistente e atualizar os dados que até então estão subestimados, estão atrasados, e estabelecer um diálogo e mostrar que nós, enquanto classe, enquanto setor organizado, temos um grande poder de articulação e mudança no cenário nacional. Por hoje era isso, pessoal. Eu agradeço, peço para curtir, se quiser comenta e se inscrever no canal. Até a próxima!